Nesse vídeo, você vai conferir o top 5 dos cowboys brasileiros que mais conquistaram notas acima dos 90 pontos no Mundial da PBR. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Thiago Arantes, comentarista e apresentador, e nesse vídeo eu vou te mostrar esse grupo seleto de cowboys brasileiros que conquistaram a maior quantidade de notas acima de 90 pontos montando em touros no Mundial da PBR lá nos Estados Unidos. Não contam as montarias das divisões intermediárias, apenas aquelas conquistadas na elite principal, na Unleash the Beast ou na PBR Teams. E não vou incluir nesse vídeo os cowboys estrangeiros, pois o vídeo é voltado apenas para os brasileiros. Se fôssemos incluir aqui os americanos, teríamos que falar de Cold Heart, JB Money e o recordista Chris Shivers, o bicampeão mundial, é o recordista em notas acima de 90 pontos na PBR. Ele tem 94 notas acima dos 90 pontos e lidera esse ranking dos recordes de maior quantidade de notas acima dos 90. Mas o reinado dele está perto de terminar, pois um brasileiro vai ultrapassá-lo provavelmente nessa próxima temporada. Eu vou te mostrar quem é. Vamos conferir o Clube dos 90 pontos dos cowboys brasileiros. E o quinto colocado dessa lista é o Robson Palermo, um acriano duro no touro. O Robson montou na PBR durante 12 anos, de 2006 a 2018, e conseguiu obter 37 notas acima dos 90 pontos. Ele é conhecido como o Rei de Las Vegas, afinal de contas, ele venceu por 3 vezes a etapa final da PBR, quando na época era realizada em Las Vegas. Venceu 2008, 2011 e 2012. Ele é dono de um estilo peculiar de montar em touros, muito fechado. O joelho dobrado, flexionado, o braço apoiado na coxa e o tronco um pouco curvado acompanhando, cercando o touro. O Robson terminou entre os top 5 da PBR mundial por 4 oportunidades. Ele só não foi campeão mundial, na minha opinião, porque machucava demais. Ele passou muito tempo se recuperando de lesão. Mas foi um cara muito habilidoso nos touros. Demorou um pouco para ir para os Estados Unidos, mas quando chegou lá, escreveu seu nome na galeria dos grandes campeões. Uma das suas melhores montarias foi na final mundial em Las Vegas em 2011. Nessa montaria, ele obteve 93,25. O touro puxou ele para frente, o cronômetro brecou, ele continuou porque sabia que não tinha apelado no touro e fez essa brilhante montaria. Vocês perceberam como ele montava bem travado, bem fixo em cima do touro? Brecando, defendendo mesmo. E aí ele defendeu, ó o joelho dele dobrado, flexionado. Ali o touro puxa ele, ó, estica o braço e rapidamente ele devolve um trabalho de abdômen e vai lá na frente, ó, não apela. Deu a cara, deu o rosto para bater e centralizou de novo no meio do touro. Esse é o Robson Palermo, o nosso quinto colocado dos cowboys brasileiros que mais fizeram notas acima de 90 pontos. O quarto colocado do Clube dos 90 pontos do Brasil, João Ricardo Vieira, lá de Itatinga, São Paulo. O João monta na PBR desde 2013, então são 12 anos montando e 41 notas acima de 90 pontos. Ele está com 41 anos de idade e ainda está ativo montando no Mundial da PBR. Uma tranquilidade imensa ao montar em touros. Ele não é um cowboy que ergue muita perna para esporear, mas ele alivia e mostra habilidade erguendo a perna, demonstrando facilidade sobre o touro. Essa foi uma das suas principais montarias no I'm Leger 2. Ó que leveza de movimento. A gente sempre fala que o João Ricardo parece estar sentado no sofá assistindo o YouTube e montando em touro com tranquilidade. Sempre sorridente, sempre com muita calma. Ele é tricampeão do The American, campeão do Iron Cowboy, foi 2 vezes vice-campeão mundial em 2014 e 2020.
Esse é mais um daqueles cowboys que merecia vencer o título mundial e carregar essa fivela de campeão, pelo tanto que montou, pela carreira que ele representou. Ele é um cara de postura, ele é um cara de posicionar o corpo, como a gente fala, ele é um cowboy zagueiro, ele cerca, ele se posiciona, ele se mantém posicionado, alinhado no lombo do touro. E se der brecha, ele ergue a perna para esporeá-la. E ele só chegou aos 41 anos montando dessa forma devido à sua forma física. É um verdadeiro atleta. E essa foi a sua melhor montaria da carreira. A nota mais alta que ele conquistou. 94,25 montando o UPA na arena de Albuquerque. Essa montaria aconteceu no ano de 2022, ele foi o campeão dessa etapa. E o UPA era o Money Bull, era o touro do dinheiro. E quando pegava um cowboy desse gabarito, a montaria ficava plasticamente linda. 94,25, a maior nota do João Ricardo Vieira nos Estados Unidos. E com essa montaria ele foi o campeão de Albuquerque. JRV. Campeão da PBR Teams pelo Texas Rattlers. E tá aí, ó. Olha a habilidade do João. Montar em touro é você colocar o corpo do lado certo no instante correto. E é isso que ele faz, na dosagem certa. João Ricardo Vieira. Aplaudido até pelos adversários. E aí está Adriano Moraes, o nosso top 3 do Clube dos 90 Pontos. A lenda viva, montou durante 14 anos, de 94 a 2008, e conquistou 47 notas na casa dos 90 pontos. O Adriano, sem sombra de dúvidas, é o grande superstar do Brasil. Lá no começo, foi o primeiro campeão mundial, o primeiro bicampeão mundial e o primeiro tri. Passou por todas as fases e geração do crescimento da PBR mundial. Pegou uma época dos melhores cowboys do planeta. Eu acho que a geração do Adriano foi a melhor geração de cowboy da PBR. E ele se sobressaiu. Fez grandes montarias. Não era também um cara de erguer a perna alto, mas ele esporeava touro. Um estilo daquele posicionamento que eu falei do Robson Palermo, montando travado, fechado, anulando a força do touro. O Adriano aposentou com 38 anos de idade. Por mim, ele poderia ter montado muito mais. E essa foi a maior nota que ele fez no Promised Land lá no ano 2000, no rodeio de Houston. Ele fala que não valeu essa pontuação. Essa foi uma época em que se distribuía 90 pontos. O Adriano já fez melhores montarias do que essa, mas o que conta são os números, e essa foi 95 pontos. Independente disso, o Adriano simplesmente foi um cara que marcou época, um cara que é, sem sombra de dúvidas, o nosso Pelé dos rodeios. Hoje existe um treinamento, uma modernidade, um estudo sobre os touros. Se fosse nessa época de hoje, o Adriano conquistaria muito mais títulos. E é para muitos o melhor de todos os tempos. E aí o nosso top 2, Guilherme Marti, é o nosso cowboy brasileiro que ocupa a segunda posição, o Grande Sabão. Montou durante 14 anos na PBR, de 2004 a 2018, 51 notas na casa dos 90 pontos. Se tem um cara constante em cima dos touros, esse se chama Guilherme Marti. É o maior parador de touros da PBR. Ele parou a maior quantidade de touros na PBR. Ele simplesmente parou em 625 touros. Ele é campeão mundial em 2008, depois de ser 3 vezes vice-campeão consecutivo, 2005, 2006, 2007. E em 2012 ele voltou a ser vice-campeão, então tem 4 vice, 1 título mundial, campeão da final mundial em 2005. O nosso Grande Sabão, constante em cima dos touros.
E o último evento da carreira dele foi aqui na PBR Brasil, em Goiânia. E ele foi o campeão daquele evento. Encerrou com maestria. A sua maior nota na PBR foi 94 pontos. Nessa montaria aí, montando Big Tex. Em 2009, lá na etapa de Nampa. Um touro bem famoso na época. E o Guilherme foi lá e parou nele. Um dos caras mais carismáticos e duro nos touros. Guilherme Marti, nosso top 2 dos brasileiros no Clube dos 90 Pontos. E o top 1 da lista é ele, José Vitor Leme, sul-mato-grossense de Ribas do Rio Pardo, o fenômeno. Ele monta durante 8 anos na PBR, está em atividade ainda e conquistou 88 notas na casa dos 90 pontos, meus amigos. Ele começou a montar na PBR em 2017, no finalzinho de 2017, e está em atividade até hoje. Tricampeão mundial 2020, 21 e 24. Tricampeão da final mundial também. Já foi vice-campeão mundial. Conquistou o título de campeão brasileiro. Conquistou tudo esse homem. E olha ele aí montando o Riding Solo. Explodindo pra todo lado, ó. Troca de direção, chacoalha o lombo. E o José Vitor Leme garrado, grudado. Ele tem um estilo que se expõe mais ao touro. E isso impressiona o juiz. O Chris Shivers também, ele tinha esse estilo de se expor, de balançar mais, de esporear. E isso acaba dando um aspecto de mais dificuldade na montaria. Não é à toa que ele é detentor da segunda, ele é o segundo atrás do Chris Shivers. Ele está a 6 montarias de bater o recorde do Chris Shivers. O Chris Shivers tem 94, ele está com 88. E esse aí, o parceiro dele, o UPA, contribuiu para muitas notas acima de 90 pontos. Os recordes, essa aí, por exemplo, ele quebrava o recorde de notas da PBR. E depois, na final mundial desse próprio ano, ele quebraria o seu próprio recorde. Um grande parceiro. Se tem um conjunto histórico, esse conjunto é UPA e José Vitor Leme. Um conjunto perfeito. E olha a montaria histórica aí, ó. Las Vegas 2021. Ele simplesmente faz a maior nota da história. 98,75 numa montaria lendária. Oh my gosh! 98 3/4! It just popped up! It's another record-setting ride! Nesse ano de 2024, com 29 anos, ele se tornou tricampeão mundial. E sem sombra de dúvidas, vai quebrar todos os recordes da PBR. A última nota 90 dele foi esse ano, na disputa da PBR Teams, montando IM Whole Stage, 90,50. Ele é José Vitor Leme, o top 1 do Brasil. Pois é, meus amigos, esse será mais um recorde a ser quebrado pelo fenômeno José Vitor Leme e vai ser nessa próxima temporada agora. Imagina se ele estivesse montando naquela época do Chris Shivers, onde os juízes não eram tão rigorosos e davam mais notas na casa dos 90 pontos. Hoje ele já estaria com 200 notas na casa dos 90. Hoje os juízes são mais rigorosos. Para o cara conseguir um 90, ele tem que montar demais. E mesmo assim, ele já tem quase o dobro de notas acima dos 90 comparado com o nosso segundo colocado. Vocês viram aí. Realmente é um fenômeno. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua curtida, o seu comentário, compartilhe em todos os grupos, que aí eu trago mais conteúdos para vocês. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.